Oi, gente. Hoje vamos falar sobre direito penal. Vou fazer um resumo aqui de direito penal. Primeiramente, o crime ele é composto por fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Sendo que o fato típico ele tem quatro divisões, que seriam: primeiramente, o fato típico é um comportamento humano, que é baseado numa ação ou omissão, que provoca o resultado e é previsto como uma infração penal. Então, o fato típico é o crime, é uma infração penal. É o crime não, para ser o crime tem que ter os três fatores que eu vou falar aqui. Só que dentro do fato típico nós temos a conduta, que na conduta você pode ter o dolo ou culpa. Você tem o resultado, na verdade você tem o nexo causal, a tipicidade e o resultado. Eu gosto de definir nessa ordem. A conduta, nós temos dolo ou culpa. Eu vou resumir a conduta aqui. Sendo o crime doloso é quando o agente ele quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo. Quando ele assume o risco de produzi-lo, é o dolo indireto. Quando ele quer o resultado, dolo direto. Quando ele assume o risco de produzi-lo, dolo indireto. Quando ele não quer o resultado, mas ainda assim assume o risco de produzir e não se importa com o resultado, chamamos esse aí de dolo eventual. O dolo é a consciência mais a vontade. A pessoa tem consciente do que é consciente do que está fazendo e quer realmente que aquilo aconteça. É um crime doloso. Dolo eventual é quando a gente não quer o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. E não se importa com o resultado. É literalmente um foda-se. Pode falar isso aqui? Não pode, mas eu tô falando. Não tá muito bem explicado aqui, mas então não vou entrar nessa parte de detalhar bem os dolos. Vamos resumir tudo. Nós temos a culpa. Dentro da conduta, o crime pode ser culposo, sendo que nós temos dentro da modalidade culposa, o agente pode ser negligente, imperito ou imprudente, sendo que a negligência é uma ação descuidada. A imperícia tem a ver com a profissão, com o ato de ser perito naquela profissão e ter um problema técnico, um erro técnico. Não ter habilidade técnica para executar tal função, tal perícia, que é o trabalho dele. E a imprudência é quando a pessoa tem uma omissão, faz uma omissão descuidada. Ela omite o que tem que ser feito. Não conserta alguma coisa. Já a negligência é a ação descuidada. A pessoa tá voando ali, sendo que era pra ela estar fazendo alguma coisa, entendeu? Aí acontece o acidente. Esses aí são as modalidades culposas de crime. Quando a pessoa não teve culpa. Na verdade, ela não teve dolo, né? Teve culpa. Não teve dolo. Dolo geral por erro sucessivo ou erro sobre o nexo causal. O agente produz uma ação acreditando que já possui o resultado e nele produz outra ação, sendo que essa última ação é que realmente provocará o resultado almejado. Eu acho que essa aqui não vai cair pra mim não, mas tá bom. Daqui eu tô falando já por dolo, já voltei pro dolo.
Acabei de falar sobre os crimes culposos. Vamos lá para a culpa consciente. O agente, ele não deseja o resultado e nem assume o risco de produzi-lo. E acredita que aquele não vai acontecer. Mas por um erro de cálculo, um erro na execução, acontece. Essa aí seria a culpa consciente. Dúvida. Causar um crime dirigindo embriagado é um crime doloso ou culposo? Sempre houve grande divergência teórica para a tipificação dessa conduta. Uma corrente apontava como uma ocorrência de dolo eventual, enquanto outra, culpa consciente. O CTB, por meio da lei de 2017, definiu que se trata de um crime culposo, porém qualificou a pena, que passou a ser de 5 a 8 anos de reclusão. Então, causar um homicídio dirigindo embriagado, ele passou a ser um crime culposo e com pena qualificada. Crime consumado ou crime tentado? Consumado. Nele se reúnem todos os elementos para sua definição. O tentado é quando inicia a execução, mas não consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Então, aqui a gente acabou de falar, dentro da conduta, o dolo é culpa. Já falamos até sobre tentativa. O crime préter-doloso. O crime préter-doloso é quando você tem dolo na conduta e culpa no resultado. Você tem dolo na conduta antecedente e culpa na consequente. Culpa no resultado consequente. Ou seja, um clássico exemplo de crime préter-doloso é lesão seguida de morte. A pessoa tem dolo na conduta de querer machucar a outra pessoa, de querer, ferir a outra pessoa, porém a pessoa acaba morrendo. Então ela tem dolo na conduta e culpa no resultado. Não sei se é assim que fala, né? Eu tô inventando aqui. Mas é só pensar que ela quis produzir um resultado e teve outro, né? Do que ela queria. Ela produz um resultado maior do que ela pretendia, né? Lesão corporal seguida de morte é o crime clássico para exemplificar o crime préter-doloso. Dolo na conduta antecedente e culpa na conduta consequente. Vamos lá para antijuridicidade ou ilicitude, que é outro fator importante dentro do crime. Vamos terminar aqui de falar. O resultado é o resultado, né, do crime. O resultado, ele pode ser naturalístico. Todo crime, ele tem resultado jurídico. Por quê? Porque o crime, ele viola a lei. Então, todo crime tem resultado jurídico. Todos. Mas nem todos têm um resultado naturalístico, que é realmente o que acontece, é o que modifica o exterior. Resultado naturalístico é aquele que modifica o mundo exterior. Não está presente em todos os críticos, em todos os crimes. Relação de causalidade, nexo causal. Ligação entre a conduta e o resultado. Relação de causalidade. Foi aquela conduta ali que matou a pessoa? Foi o veneno que ela deu pra ele que matou ele? Ou foi a machadada que ela deu na cabeça dele? Entendeu? O que matou a pessoa? É o nexo causal.
Relação entre a conduta e o resultado do crime. A tipicidade é o juízo de subjunção entre a conduta praticada e o modelo descrito no tipo penal. É o juízo que encaixa na conduta praticada e o modelo descrito no tipo penal. É o enquadramento, é o que está escrito no Código Penal. Isso é a tipicidade. Então, nós falamos sobre, dentro do fato típico, nós temos a conduta, que ela pode ser dolosa ou culposa, sendo que, eu não vou voltar no assunto, mas eu ia resumir tudo de novo, mas vamos pular para a próxima. Conduta, o fato típico tem a conduta, nexo causal, tipicidade e o resultado, que pode ser naturalístico ou jurídico. Sendo que todo crime, ele tem resultado jurídico. Vamos para a ilicitude. O que a gente pode falar sobre a ilicitude? Vamos falar sobre as excludentes da ilicitude. O crime ele tem que ser ilícito. Ele tem que estar tipificado. Tem que estar escrito lá que aquilo lá é ilícito, é um ilícito, é um crime. Está escrito no Código Penal aquela conduta. Mas nós temos as excludentes de ilicitude. E quando a gente tem um encaixe do crime dentro dessa excludente, acaba que não é mais crime cometer esse delito. Entendeu? Essa prática criminosa. Porque nós vamos ter uma excludente. Que eu gravei L-E-E. Que seria legítima defesa, estrito cumprimento, estado de necessidade, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e não lembro outro. Vai demorar um pouquinho para rodar a manivela aqui. Exercício regular do direito. Estado de necessidade é quando você, tentando salvar a sua vida, você pratica algum ato contra alguma coisa, não contra alguma pessoa. É contra algum animal. Você estava em risco de vida, você foi lá e matou um animal para se salvar. É um estado de necessidade. Agora, legítima defesa, você vai praticar um ato contra alguém que esteja fazendo alguma coisa contra você. Contra você. E é contra uma pessoa. Isso é legítima defesa. Já nós temos também a legítima defesa putativa. Vamos falar sobre ela. Legítima defesa putativa é quando você acha que alguém vai fazer alguma coisa contra você e você já faz alguma coisa contra a pessoa achando que ela ia te atacar, só que não. Isso é uma legítima defesa putativa. Você errou. Você achou que ela era, como ela já tinha te ameaçado antes, você vai lá e agride ela, só que ela não ia te agredir. E aí acaba por ser legítima defesa putativa. O agente imagina estar diante de injusta agressão quando o verdadeiro cenário existe somente no imaginário da pessoa. Exclui a culpabilidade. A legítima defesa putativa. Legítima defesa sucessiva. É possível desde que a legítima defesa inicial se exceda oportunidade em que a outra pessoa poderá agir. Cabe legítima defesa só em favor de pessoa física? Não. É cabível também a favor de pessoa jurídica, feto ou pessoa morta.
que seria estrito cumprimento do dever legal? Ocorre sempre que alguém pratica um fato típico, né, no exercício regular do direito. Quando se tem o dever de combater o perigo em favor da coletividade. A lei obriga que se realize uma conduta sob pena de responder por um crime por omissão, se a pessoa não fizer. Portanto, cumpre regularmente um dever isso aí. Exemplo, policial que usa da força física moderada para cumprir um mandado de prisão ou evitar fuga. Então é isso. A pessoa está ali exercendo um exercício regular do direito. Exercício regular do direito, não. Estrito cumprimento do dever legal. É o estrito, a pessoa tem um dever de fazer. O exercício regular do direito seria outro. Seria, exemplo, um médico que corta a epiderme de uma paciente para fazer algum procedimento. A pessoa tem o direito de fazer aquilo ali e ela deixou. Então o médico ele está dentro do seu exercício regular do direito. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse é um exercício regular do direito. Exemplo é uma pessoa que consente ao médico que lhe introduza a prótese do silicone nos seios. A pessoa deixou, entendeu? Então não é crime. O médico vai lá e a pessoa também exerce o direito dela de fazer o que ela quiser. Então essas são as excludentes da ilicitude. Repetindo, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, quando a pessoa tem o dever de fazer, e o exercício regular do direito, que a pessoa tem os direitos de fazer o que ela quiser, né? Um médico que eu já falei os exemplos. Culpabilidade. A culpabilidade, dentro da culpabilidade, ela tem os seguintes elementos: a imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade da conduta diversa. Imputabilidade, a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo, tem que ser formada. O que exclui? A imputabilidade, um exemplo de imputabilidade seria o menor de 18 anos ou maior que 60 anos, idoso, que tem algum problema, alguma deficiência mental. A pessoa não tem consciência do que está fazendo. Peraí. É isso mesmo, alguma coisa assim. Ele é inimputável, essa pessoa. Também potencial consciência da ilicitude, a pessoa tem que ter consciência. Problema mental também entra nessa. Exigibilidade da conduta diversa. O que seria uma exigibilidade da conduta diversa? É uma conduta diversa. A pessoa não teve culpa que aquilo ali aconteceu. A pessoa vai lá e se enfiou na frente do carro dela. Aquilo ali é uma conduta diversa. Entendeu? Mas não vamos entrar nesse assunto e vamos para o que exclui realmente a culpabilidade. Menor de idade, que é o inimputável. Nós temos aqui a coação moral irresistível, a inexigibilidade da conduta diversa. Obediência hierárquica também. Erro de proibição, potencial consciência da ilicitude. O erro de proibição é a falsa percepção de que a pessoa tem sobre o caráter ilícito do fato. O agente pensa que é lícito, mas quando na verdade é ilícito. Geralmente é aquele que atua em erro de proibição ignora a lei, ao desconhecimento da ilicitude da conduta.
Exemplo, o atirador de facas circense que acerta a faca no auxiliar. Erro de proibição. Deixa eu ver se eu acho mais coisas sobre o erro de proibição. Não tô achando, mas vamos continuar aqui. Os inimputáveis. Menor de idade. Primeiramente, menor de idade não comete crime, mas ele comete ato análogo à infração. Ato infracional análogo a crime. Vou terminar esse vídeo rapidão. Só vou terminar essa parte, os fatos do crime, né? Depois eu vou entrar nos princípios do direito penal e outras coisinhas a mais. Vou resumir aqui. Excluem a culpabilidade, menor de idade, embriaguez acidental e completa, doença mental, erro de proibição, coação moral irresistível e obediência hierárquica. O que seria isso? Menor de idade, não comete crime, mas ato infracional. É um ato infracional análogo a crime. Doença mental é a perturbação mental de qualquer ordem. É o desenvolvimento mental incompleto. É o desenvolvimento que ainda não se concluiu. Ou que já não é formado. Nós temos o exemplo de um ancião com idade avançada, um índio totalmente inadaptado à sociedade, um surdo e mudo que não sabe se expressar sua vontade e não consegue entender o que faz. O desenvolvimento retardado, que se verifica no indivíduo que tem desenvolvimento mental, porém deficitário, ou seja, tem reduzidíssima capacidade reduzidíssima capacidade mental. Além dessas características, o agente deve estar sobre uma dessas condições no tempo da ação ou omissão do crime, né? Não cabendo beneficiar quem adquiriu posterior ao fato. Oi? Tá chegando aqui? Valeu, tô indo aí. Eu vou atender meu colega ali, depois eu termino esse vídeo.